Se Lula é um grande mito-maníaco, o seu ministro da Fazenda, o Fernando Tachad, se transforma no Cascatinha. Juro que eu queria só ficar aqui, ó, na pausa dramática. Porque esse senhor dá até preguiça de comentar. Falar bobagem é a normalidade para esse pessoal. Porque Lula é aprovado por apenas 38% da população e é reprovado por 50%, segundo uma pesquisa do Instituto GERP. Revelou, então, esse instituto que a maioria dos brasileiros estão reprovando o governo. A questão da redução do consumo de carne por causa da alta dos preços foi apontada como uma das medidas associadas a uma maior insatisfação. A situação econômica e os preços dos alimentos podem ser fatores que elevam essa rejeição. Lembrando que a carne vermelha no Brasil está subindo por 3 meses consecutivos e uma das campanhas do Lula era que, abre aspas, o pobre voltaria a comer picanha, fecha aspas. Por outro lado, temos também um ministro como Fernando Haddad, que não parece estar na capacidade até cognitiva de segurar a economia no Brasil, porque inclusive vamos dar uma olhada como hoje o Haddad se comportou durante uma entrevista que concedeu à CNN Brasil. Vamos ver. O que está acontecendo, ministro? De setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Ou seja, Haddad chamou a CNN e a mídia como um todo de inúteis. Não sei o que você acha, Fabio, começando com você. Como definir essa entrevista do Haddad? Lembrando que depois da entrevista o dólar voltou a subir e as taxas de juros também voltaram a subir. E o que você acha dessa pesquisa que mostra que 50% dos cidadãos, né, brasileiros reprovam o Lula? Bom, primeiro vou começar pela pesquisa, né? A gente tem que entender que essas pesquisas são, como sempre, né, meia enviesadas, ou pelo menos um pouquinho. Então, se já está ruim até nessas pesquisas, imagine a realidade disso aí. E o pessoal do governo tem esses números. Então, por isso, aí eu vejo que Haddad está bem irritado, deve ter tomado um belo pito, né, daquele que também usa um chapéu, mas sei lá por quê, e desconcertou. Nessa hora eu fiquei bipolar, né? Eu falei, pera um pouquinho, torcendo pro Haddad momentaneamente, porque também foi interessante que ele disse para jornalista, vocês passaram a semana inteira, né, defendendo que era fake news, não sei o que, jogou na cara dela e ela voltou com aquela cara de cogumelo. Mas assim, o pior de tudo é que depois eu continuei vendo a programação da CNN, até pra, né, porque é o nosso trabalho, e eles continuaram no passapanismo aí para o Lula, mas não deveriam, né? Não deveriam, por diversos motivos. Mas ficou claro, gente, um racha monumental. O Estadão trouxe aquele texto, né, dizendo que o governo Lula acabou. Quem sou eu para duvidar do Estadão? Né? E agora também, eu me vi no Haddad quando ele falou isso, mas também eu me vi na jornalista, quando ela falou diversas coisas que é verdade. E aí, olha, não é descolado, mas aquele diálogo que nós colocamos, ou melhor, aquele monólogo que nós colocamos do Lula, logo no começo, que atrapalhou sua noite, meu senhor e minha senhora, eu sei, é insuportável ouvir o Lula, mas o que ele falou? Até anotei aqui, ó, imprensa castrada, sindicalista castrado, eles mesmo tendo apoio da extrema imprensa, o Lula tem a cara de pau, né, de dizer que são castrados. Castrado é aquele que deveria estar no aviãozinho, indo para a posse do Trump, porque foi convidado, e não está lá. Isso sim, é um bom sinal, né, de ser castrado politicamente. Pois Serrão, a questão da Fabi, interessante esse ponto, porque o Haddad parece que está cobrando serviço, né? Porque assim, o jeito que ele fala, ninguém acredita em vocês, me veio a pensar, pô, a gente está botando milhões de reais, centenas de milhões de reais via Secom e ninguém acredita em vocês. Me pareceu quase uma cobrança do pagamento que está sendo feito e não dá resultado, né? Não sei qual foi a sua opinião sobre isso e também, será que o Lula se enganou, foi um ato falho, ao invés de dizer jornalistas castrados, ele queria dizer jornalistas comprados? É uma pequena falha, pode ter acontecido sim. Se Lula é um grande mito-maníaco, o seu ministro da Fazenda, o Fernando Tachad, se transforma no Cascatinha. Hoje o que ele falou de bobagem para a CNN foi assustador. Teve um momento ali em que ele criticou a Argentina,
dizendo que o desempenho econômico brasileiro é muito mais sólido do que o crescimento da Argentina, do que a situação econômica de lá, que vem sendo revertida do caos para um estado de melhoria pelo Javier Milei. Então, o Haddad está em outro planeta. E nesse episódio específico da Instrução Normativa da Receita 2219, o Tachad foi, dentro do governo, responsabilizado por não ter promovido um debate sobre a real intenção dessa medida e por nem ter explicado direito para que ela servia. Claro, todo mundo sabia, ela servia para controlar. O objetivo dela era atacar exatamente a turma da economia informal. E agora a Petelândia vem inventando a história que o objetivo da medida era combater os criminosos, que o PCC tem que agradecer ao Nicolas pelo que ele fez. Meu Deus do céu, o PT se supera em contar mentira. E o Tachad não tem política econômica, o negócio dele é só arrecadar para cobrir o rombo da máquina pública e para sustentar a companheirada no poder. Então, essa falta de política econômica consistente é que está matando o Brasil, porque não tem credibilidade. E quando o governo perde a credibilidade, é ladeira abaixo. A popularidade de Lula reflete isso. E algumas pesquisas aí, Mandrake, vão dizendo até que Lula, com 35%, hoje seria o favorito à sucessão no Palácio do Planalto. As pesquisas estão em Nárnia, né? Não é possível. Pois é, consta, essa questão do Serrão, né? Ou seja, o Haddad, que deveria ser a pessoa mais lúcida, pelo menos mais preparada, né? Dizem, mais inteligente entre a turma do governo, que fala barbaridades como essas, né? Mas, e depois a gente se surpreende porque o dólar voltou a subir, os juros também, né? E as perspectivas econômicas estão cada vez piores para o Brasil. Mas eu queria te perguntar, além do comentário econômico, queria um comentário político, uma pesquisa que mostra como 50% dos brasileiros estão descontentes com Lula, não terá um efeito, não é uma bomba política em relação a um governo que está fazendo mudanças ministeriais e que deverá enfrentar mais 2 anos governando sem ter apoio parlamentar e tendo que aprovar alguma coisa. O que você acha que vai acontecer até 31 de dezembro de 2026? Eu não consigo ver outra tendência além de aumento de desaprovação do governo. É um governo muito incompetente. O PT tem uma grande concorrência acirrada por mediocridade, né? O Haddad tem que virar o ícone da responsabilidade fiscal. O João Moedo, alguém ainda lembra dele? Aquele que fundou o Partido Novo e graças à ação de gente decente dentro do partido expulsou ele lá de dentro. Ele disse que o Haddad é que representa a racionalidade e a responsabilidade dentro do governo. Quer dizer, quando o Haddad vira o símbolo de responsabilidade e racionalidade, é porque acabou, né? Imagina uma coisa dessa. Aliás, no embate dele com a imprensa, é o único caso ali raro de que ambos têm razão. Né? Ninguém mais ali tem credibilidade alguma perante a população. O ponto, Cauti, que eu, pelo menos, me questiono, que é o que tira um pouco o sono, é o seguinte: a gente vê a tendência da economia, a gente vê a equipe, o mapa de voo, o que eles vão fazendo, eles dobrando a aposta, eles indo para trás de meme, indo perseguir com o Ministério Público e a AGU, que virou instrumento de advocacia particular do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Perseguindo o Nicolas e companhia, censurando redes sociais. Eles vão dobrando a aposta a cada semana. A minha única dúvida, para ser sincero, é se dá tempo da população acordar e descobrir a força que tem para parar o Lula antes que ele pare o Brasil, ou seja, um impeachment, porque todo mundo fica apostando em 2026, essas coisas, pode ser tarde demais. Esse é o único ponto que eu tenho dúvida, porque tirar o Lula e o PT é fundamental. Mas o Dirceu também não está dormindo no ponto, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que aconteceu no verão passado com a Dilma. Então eles já cantaram a pedra. Ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. Na Venezuela, o companheiro deles tomou o poder. E não tem economia ruim que tire agora. Em Cuba, há 60 e poucos anos, o companheiro deles tomou o poder. E não importa a economia ruim. Então, meu medo dá tempo do Brasil usar instrumentos semidemocráticos ainda respirando por aparelhos para tirar o larápio, ou eles já vão ter cooptado tudo, calado a população, cooptado Forças Armadas e comprado as quengas de aluguel disfarçadas de jornalistas. Terminamos hoje com um pouco de leveza, porque a Rede Globo registrou a sua pior audiência da história no mês de dezembro.
uma queda que reflete a perda de espaço para outros formatos e plataformas de entretenimento. O influenciador destacou em vídeo um dos modos que os artistas, em detrimento das próprias condições, dão preferência para os ganhos financeiros, e o deputado federal Carlos Jordi destacou em comentário que isso é bastante cômico, é bastante irônico, e o que eles não fariam para captar dinheiro, mas ele se referia a um vídeo que mostra como os artistas da Globo pisoteiam até suas próprias convicções para ganhar dinheiro. Vamos dar uma olhada, então, nesse vídeo. A linguiça defumada Perdigão voltou. Ainda bem, afinal foram 10 anos como a mais vendida. Bom, se ela foi a mais vendida por tanto tempo, é porque é uma delícia. Se é uma delícia, é óbvio que é a minha preferida. Por isso o feijão lá de casa só pode ser com ela. A linguiça defumada mais vendida do país por 10 anos, só Perdigão tem. Eu sou vegetariana desde os meus 13 anos. Tem 40 anos que eu sou vegetariana. Caramba. Pessoal, vocês acreditam mesmo que esses artistas estão dedicados a combater fake news? Vocês acreditam que grande parte da televisão aberta estão aí dispostos a combater fake news? O vídeo do Nicolas foi uma amostra. O que esse pessoal sente falta é ali do monopólio de manipular a população. Eu queria saber o que a Angélica e o Luciano Huck têm a dizer sobre essa propaganda. Bom, segundo o deputado Carlos Jordi, abre aspas, se fizeram isso por causa de um comercial de linguiça, imaginam que não fariam por milhões da lei Rouanet, apoiariam até o capeta por dinheiro. Jorge Serrão, fecha aspas. Jorge Serrão, Angélica vegetariana, Luciano Huck é judeu. Não me parece que os judeus comem linguiça de porco, né? Pelo menos não os judeus que eu conheço. Como é que é? Se para a linguiça eles fazem isso, como é que fica com a lei Rouanet? Olha, o pior de tudo é que a Globo está tendo queda de audiência crescente porque ela vem perdendo aquilo que o meio de comunicação não pode perder: credibilidade. E o assustador para eles é que isso acontece exatamente do ano em que o Grupo Globo está completando 100 anos. Nesse ano, em 1925, o grande Irineu Marinho fundou o jornal O Globo e teve o azar de morrer um mês depois de fundar o jornal. A história desse cara, o esforço dele para fundar o jornal foi algo assim impressionante. A contribuição que naquela época ele deu para a imprensa brasileira foi fundamental. E hoje o que a gente está vendo na Globo, ela agride tanto a tradição do próprio Irineu Marinho, na sua concepção originária, quanto do próprio Dr. Roberto Marinho, filho do Irineu, que o sucedeu depois, que criou a Rede Globo aos 60 anos de idade e que montou esse mega império de comunicação. Então, o problema da Globo hoje não é apenas a concorrência das redes sociais e dos novos meios digitais. Não, é credibilidade. Isso talvez tenha condição de recuperar, mas vai ter que mudar profundamente o modus operandi. Atualmente, esse modus operandi vai levar eles a perder cada vez mais audiência. Fabi, você concorda com o Serrão? É reversível essa situação de perda de credibilidade? Ou a Globo já se condenou à irrelevância e não tem mais volta? Antes disso, pequena correção, o deputado que a gente viu no vídeo não é o Carlos Jordi, claramente, mas é o Luiz Lima. Então, peço perdão, fica aqui a correção. Voltando, Fabi, a Globo tem volta ou já perdeu a cara e não volta mais? Bom, se os brasileiros tiverem consciência do mal que essa emissora faz ao Brasil, né? Antigamente não era assim, gente, não era. Era realmente até bem legal. Teve, nossa, quantas séries, novelas, né, a dramaturgia brasileira foram ressaltadas sem essa coisa de lacração, era muito diferente, né? Depois, com o tempo, eles foram realmente caindo para esse lado e agora eles jogam contra o Brasil. Eles vendem um Brasil que nos faz mal para o exterior e também aqui dentro eles vendem um Brasil que também nos faz mal, né? Ele existe. E ainda querem disfarçar que não tem algum tipo de aliança com Lula, com PT ou sei lá quem, quando a gente sabe que tem. É difícil você ver uma notícia do Grupo Globo e não ser enviesada. Então, não sei se o brasileiro perdoaria, não, né? Ao contrário de outras mídias que até vejo que tem ali um certo perdão se voltar a ter uma programação que seja pelo menos mais assim, equilibrada, né? Não precisa ficar essa guerra tão diferenciada e nunca dando espaço e sempre demonizando os próprios brasileiros. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou personalizar. Daniela Lima, quanto que ela zoou de nós brasileiros no ano passado, né? Então, assim, são coisas que vai além, né? Se supera. E, infelizmente, quem cuida de marcas no Brasil deveria saber que brasileiro é um povo que não esquece.
Pois é. Quem não esquece também é o presidente Lula, que chama os governadores de ingratos e exaltou o acordo sobre as dívidas. Durante um discurso, Lula criticou governadores, chamando-os de ingratos após a negociação no acordo das dívidas dos estados, um pronunciamento que foi marcado por autoelogios à sua própria gestão. Vamos ouvir depois os comentários. E os governadores, que são 5 maiores, que devem mais, que são ingratos, porque deviam estar agradecendo ao governo federal e ao Congresso Nacional. Alguns fizeram crítica porque alguns não querem pagar. E a partir de agora vão pagar. Fabi, 2 minutinhos que estamos encerrando o programa. Sua opinião sobre o Lula, essa raiva e essa autocelebração do presidente. Juro que eu queria só ficar aqui, ó, na pausa dramática. Porque esse senhor dá até preguiça de comentar. Pessoal, eu vi aqui no chat alguém falando, a Fabi falou que, né, que o Lula bebe água que o passarinho, né? Pois é, verdade, eu não aguento, eu não tenho nem paciência para ver, mas o que ele está fazendo? Ele está jogando para a plateia porque ele acha que ele vai encontrar algum eco que vai achar legal isso que ele está dizendo, certo? É óbvio que todos os estados têm dívidas, aliás, tem dívidas inclusive pela questão de precatórios, que nunca se enfrenta essa questão de uma vez, então a gente sabe que precatórios são produzidos todos os anos, as dívidas vão se acumulando todos os anos, então os governos e munícipes ficam devendo ao governo federal todos os anos. É o famoso centralizar tudo. E ele está achando pouco, ele quer mais. A PEC lá da segurança fazia o quê? Centralizar mais poder ainda em Brasília. É modus operandi isso, não é modo de governar, né? Isso é como se faz de forma, ao meu ver, criminosa, um governo que quer tirar, né, a renda do próprio Estado, por exemplo, que, né, produz aquela renda. Dou aqui exemplo, nem vou falar de São Paulo, Rio Grande do Sul, né, um estado que foi altamente produtivo e, pelo que teve, não recebeu de volta quando precisava, inclusive, perdão da dívida para poder sobreviver. E agora ele vem pagar de galo aí, ele é responsável por grande parte dessa crise. E ele, Lula, pessoalmente, é responsável por o Brasil dever de tantas formas diferentes. Ele não é nada mais do que os governadores. Se os governadores estão devendo, o governo brasileiro também. Jorge Serrão, sua opinião sobre essa fala do presidente Lula? Fala catastrófica, ela é a constatação da morte do federalismo no Brasil. Aliás, federalismo que nunca existiu direito. O Brasil proclamou a república, derrubou um império próspero num golpe militar e nunca proclamou essa república de verdade. Nunca implantou aqui um federalismo real. E a coisa vem se agravando cada vez mais. E agora o PT, com seu modelo centralizador, que quer criar um Brasil soviético, vai agravando cada vez mais essa questão. Então, o que o poder central quer, e vai conseguir com a reforma tributária, é deixar os estados e municípios de joelho perante a União. Isso é um projeto para quê? Ou para fragmentar o Brasil, ou para entregar o Brasil para outras nações, como a gente já sugeriu aqui, o risco de chinesização do Brasil. É risco concreto e objetivo, e com o patrocínio do Partido dos Traidores. Esse que é o grande lance. Então Lula, quando ele faz esse discurso cínico, ele não diz que a maior parte desse endividamento foi também incorporado nos governos do PT, na sua corrupção, na sua roubalheira sistêmica, nas obras que nunca eram concluídas, mas eram superfaturadas. Lembra da Copa do Mundo? A gente está cheio de obra da Copa do Mundo de 2014 que sequer terminou. Quem podia até falar sobre isso muito bem é o vice Geraldo Alckmin. Alckmin, fala do metrô da linha 17, fala dali da conclusão do Rodoanel Norte. Você era o gestor aqui e agora está do lado lá de Stalinácio, né? Fazendo esse governo deplorável que o Brasil está sofrendo. É nota -13 e vamos embora que o tempo acabou. Eu queria ficar um pouco na área econômica e política e queria pedir um comentário semissério, né, ou agridoce para os meus comentaristas de plantão, porque o sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, Pedro Rousseff, vereador lá em Belo Horizonte, decidiu nos presentear com mais uma pérola
de suas produções no Twitter que mereceu não apenas a nota da comunidade, mas também o público ludíbrio, porque o Pedro Rousseff escreve que o presidente Lula acaba de sancionar, tudo em caps lock, porque sabemos, eles têm que explicar melhor, né, tem que se fazer entender melhor, né? Acaba de sancionar a regulamentação da reforma tributária, carne, arroz, feijão, leite, pães, o café, açúcar e sal terão isenção de imposto de renda. Vitória do povo brasileiro. O detalhe é que nenhum desses insumos compila a declaração de imposto de renda uma vez por ano, porque são objetos e não seres humanos. No caso, seria no máximo o IVA. Fabi Barroso, um comentário rápido sobre essa pérola do herdeiro da nossa presidente, herdeiro biológico, da nossa presidente Dilma Rousseff. E será que Rousseff, então, está comprovado, é algo hereditário? Comprovadamente. Essa é a tese, né, da grande, ou melhor, a teoria da grande tese que o fruto não cai longe da árvore. Ou melhor, você vê a árvore pelos frutos. Então, olha que a árvore, né, mãe aí da Dilma acabou dando, né? E gente, o meme vem pronto. O Joaquim Teixeira aqui só precisa pôr a cara dele, não precisa falar nada, né, de publicar nas redes dele. Depois a esquerda fica falando que nós somos organizados. Não, eles apelam, gente, não dá. E olha que eu acho que esse também deve ser um dos casos que é o tipo de homem adulto que se passa por garoto. Eu sei que não deve ter a idade do Lindeberg lá, que quis passar de, né, jovem como o Nicolas e tem 55 anos, mas também, né, tá se passando aí de tonto. Então, olha, é incrível, esse pessoal tem pior do que Dilma, né, no nome aí, Rousseff, ele tem também a síndrome de Peter Pan. Pois é, Jorge Serrão, seu comentário também, está dando uma olhada. Esse cara foi eleito vereador de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, 17.595 votos. Como que você avalia aqui? O Pedro Rousseff, que não é a primeira vez que passa vergonha nas redes sociais, inclusive ele é famoso por ser divulgador de notícias falsas também, conseguiu se eleger lá em Belo Horizonte como vereador da cidade. Isso acontece, né? O PT tem alguma força, o nome da mãe dele lá ainda tem adeptos, seguidores dela. Então, isso acontece. E ela hoje é uma pessoa poderosíssima, presidente do Banco dos BRICS. Poderosíssima, trabalha na China, trabalha para a China, já recebeu medalha lá do Partido Comunista Chinês, alta honraria. Então, falar bobagem é a normalidade para esse pessoal. A gente não pode aceitar que isso aconteça, que essas fake news que essa turma espalha sistematicamente se tornem aí verdades sendo reproduzidas e eles acusando a oposição de fazer exatamente o que eles fazem, ou seja, contar mentira o tempo todo. Pois é, e não pode criticar o governo, senão é crime. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Bradock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Bradock Show. Palavra de super-herói.